aos seus irmãos, diz a Bíblia que eles o invejaram. O segundo estágio aqui na vida de José, ele passou a ser odiado pelos seus irmãos. E nós, irmãos, não devemos pensar que a coisa é diferente. Existem pessoas que invejam você. Existem alguns que até te odeiam. Então tenha cuidado, tenhamos cuidado. Por isso nós não podemos estar compartilhando os nossos segredos a qualquer pessoa. Existe pessoa que quer ouvir, mas ele não quer te ajudar. Existem pessoas que procuram colher de você ou de nós informações, não com o pensamento de te ajudar, de ter um propósito de oração, de estender as mãos, não, por curiosidade, para depois até às vezes difamar do seu nome. Mas aqui nós vemos que José, após ele revelar, contar os seus sonhos, depois da inveja, ele passou a ser odiado pelos seus irmãos. Cuidado com seus projetos. Precisamos ter cuidado. Existem pessoas que gostam de puxar, no provérbio popular, puxar a língua para ver o que nós vamos falar. Às vezes aparentando uma pessoa amiga, aparentando um certo companheirismo, mas coração de gente é terra que ninguém vai. Então tenha cuidado, né? Tem sonhos, tem projetos, vai para a presença de Deus, vai contar para o Senhor na oração. É bem verdade que existe pessoas, irmãos, que são companheiros de oração, são companheiros no dia a dia da jornada, pessoas que nós podemos confiar, mas nem sempre. Nós vamos ver aqui algumas histórias que nós vamos estar falando aqui com os irmãos, que existem pessoas, parece que está cheio de doçura, mas no fim existe lá no coração um fundo de amargura. Tenhamos cuidado. Então José sofreu inveja, José foi odiado, José foi lançado na prisão, na cisterna, pelos seus próprios irmãos. José foi vendido pelos seus irmãos. Olha os estágios que José enfrentou na vida. Tudo porque iniciou aonde? Quando ele revela os seus segredos. Quando ele conta os seus sonhos, tudo isso iniciou. Veio a inveja, veio o ódio, foi lançado na prisão, foi vendido pelos seus irmãos e foi lá para o Egito, na casa de Potifar, onde ele foi acusado pela mulher de Potifar. E dali foi lançado na prisão. Então ele sofreu na sua trajetória de vida, porque ele pronunciou aquilo que Deus lhe havia mostrado em sonhos. E até para contar sonhos, nós aprendemos na Bíblia que nós precisamos ter cuidado. Olha, Deus me deu uma visão e tal, você vai contar para alguém, e às vezes vai causar inveja no coração daquela pessoa. Então, não conte ou não compartilhe os seus segredos a qualquer pessoa. Por exemplo, meus irmãos, nós vemos, eu li aqui neste livro, capítulo 37, iniciando a falar de José, para a base da nossa palavra, mas nós queremos pensar um pouquinho na vida de Sansão. Juízes, capítulo 12. Sansão, o Senhor envia o anjo para falar com a sua mãe, que ela
geraria e daria luz a um menino, colocaria o nome de Sansão. Ele seria um nazireu de Deus, um escolhido, separado de Deus. Não poderia beber bebida forte, não poderia passar navalha sobre a sua cabeça, não poderia tocar nada imundo, disse Deus para os seus pais. E quando Sansão nasce, foi crescendo, Sansão tinha algo extraordinário da parte de Deus. Deus era com ele. O Espírito de Deus era na vida de Sansão. Mas ele cresceu e ele foi tomando o seu rumo. E às vezes fugindo da direção de Deus. Até que, chegado um dia, depois de muitas idas e vindas, de altos e baixos na vida de Sansão, ele conhece Dalila. Conheceu Dalila. Agora, o grande problema não foi ele conhecer a Dalila. E o grande problema também não foi Dalila entregar Sansão nas mãos dos filisteus. O grande problema foi o quê? Foi Sansão contar os seus segredos para Dalila. Teria problema ele ter conhecido, mas ele teria que ser precavido, vigiar. Por isso que a palavra de Deus nos manda: olhai, vigiai e orai. Sansão aqui, ele descuidou. Às vezes nós falamos tanto de Dalila, mas o maior problema aqui não foi Dalila, foi Sansão. Ela estava fazendo o papel dela. Mas a princípio, Dalila parecia uma doce pessoa. Que amor de pessoa era Dalila, né? Fazia Sansão dormir no seu colo. Mas havia um interesse. Ela havia sido contratada pelos príncipes dos filisteus para descobrir qual era o segredo da força de Sansão. Então, irmãos, pessoas que às vezes aproximam de você e você não sabe a razão, qual é o motivo, e às vezes alguém está tentando investigar, fazer uma colheita de informação para ali na frente te causar uma consequência. Então aqui quando nós lemos Juízes, nós vemos que o grande problema aqui não foi propriamente Dalila, né? Ter entregado Sansão na mão dos filisteus. O problema foi que Sansão não vigiou. Sansão contou o seu segredo a quem não deveria contar. A princípio, ele começou a dialogar com Dalila e ela perguntava: qual é o segredo da tua força? E ele começou a levar Dalila na enrolação, né? Não, se me amarrar com cordas novas e tal, eu serei como outros homens, perderei a minha força. Dalila vai lá, amarra Sansão com essas cordas novas, e de repente os príncipes dos filisteus, eles já estavam por ali, e elas disseram: Sansão, olha os filisteus. E ele rebentou aquelas cordas como se nada fosse, e ela percebeu que foi enganada, mas ela não desistiu. E ela dizia: Sansão, tu dizes que me amas, mas até agora você não me revelou o seu segredo. Aí ele começa uma outra história. Olha, vamos lá para o capítulo 12, para nós. Juízes, capítulo 12. Louvado seja
o nome do Senhor Jesus. Não é o 12, irmãos, é o 13, 14. Muito bem. Aonde está aqui? Os irmãos encontrou onde está aqui, amarrando Sansão? 14, 16. Glória a Deus. Vamos lá. Veja bem. Então aqui vamos para o 16. E a mulher de Sansão chorou diante dele. Então somente me aborreces e não me amas, pois deste aos filhos do meu... Não é isso aqui não, irmãos. É onde Sansão é aqui, é o capítulo 16, perdão. É que eu não preparei esse assunto e entrei nele, tá? Muito bem. Porém Sansão, verso 5. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e disseram: persuade e vê em que consiste a tua grande força, e com que poderíamos assorear-lhes e amarrá-lo, para que o afligiremos e te daremos cada um 1.100 moedas de prata. Aí começou a história. Aí no verso de número 6 ela pergunta, disse Dalila: Sansão, declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, com que poderia ser amarrados para te poderem afligir? Aí ele diz: se me amarrassem com 7 vergas de vimes fresco, que ainda não estivesse seco, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. E os príncipes dos filisteus trouxeram 7 vergas de vimes frescos, que ainda não estavam secos, e amarrou com elas Sansão. E os espias estavam assentados com ela numa câmara. Então ela disse: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Então quebrou as vergas de vimes secos, como se quebra um fio da estopa com o cheiro do fogo. Assim não soube em que consistia a sua força. Aí Dalila vai novamente, insistindo, né? Verso 10. Então disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim e me disseste mentira. Declara-me agora com que poderia ser amarrado. E ele diz: se me amarrarem fortemente com cordas novas, como que se não houvesse feito obra nenhuma, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Aí a Dalila, por sua vez, tomou cordas novas e o amarrou e disse: os filisteus vêm sobre ti. E os espias estavam assentados numa câmara. Então quebrou de seus braços como um fio. E Dalila disse: olha, até agora zombaste de mim e me disseste mentira. Veja, irmãos, a insistência de Dalila para descobrir os segredos de Sansão. Ela foi insistindo, ela não desanimou. Ela falou: eu vou, até porque tinha uma promessa, né, financeira. Então ela estava sendo paga para isso. O descuido aqui foi de Sansão, o homem de Deus. Então o problema maior não era Dalila. O problema aqui é que Sansão, ele não vigiou e acabou declarando os seus segredos para Dalila. Verso 13. Disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim e me disseste mentiras. Declara-me, pois, agora, com que poderia ser amarrado? E aí ele começa a entrar no mistério, né? Ele foi para a trança dos seus cabelos. Olha bem. E ele disse: se teceres 7 tranças dos meus cabelos, ou o cabelo da minha cabeça com os lisos da teia, e
ela as fixou com uma estaca e disse: Sansão, vem sobre ti os filisteus. Então despertou do seu sono e arrancou a estaca das tranças tecidas juntamente com o liso da teia. Então ele entrou aqui basicamente onde estava o seu segredo. O segredo eram os seus cabelos. Agora, o próximo passo aqui, irmãos, nós vemos que ele abriu o seu coração para Dalila. Quando no versículo 15 ela começa a questionar, dizendo: olha, 3 vezes já zombaste de mim e não me declaraste a sua força. E ela foi importunando Sansão todos os dias, molestando a sua alma. E diz aqui o verso 16: até que ele se angustiou até a morte. E ele descobriu todo o seu segredo, o seu coração, e ele contou para Dalila, dizendo: olha, verso 17: nunca subiu navalha na minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe, e se vieres a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, seria como os demais homens. Aí aqui ele revelou os seus segredos. Ela fez Sansão dormir no seu colo, sabendo que agora ele havia declarado toda a verdade, e ela chama os príncipes dos filisteus, e quando ela o desperta, Sansão já sem os cabelos, ele disse: levantarei como das outras vezes. E ele não sabia que o Espírito do Senhor já não estava com ele. Aí Sansão foi preso pelos filisteus, vazaram os seus olhos, e por fim foi objeto de escárnio. E quando os filisteus fazem aquela grande festa, e levaram Sansão para brincar diante deles, e ali então ele pede alguém, leva até as colunas principais do templo, e ali ele arrepende dos seus pecados. Aí ele fala com Deus, seus cabelos já estavam crescendo, e ele pede para Deus: Senhor, que eu vingue dos filisteus, e o Senhor lhe devolve a força. Mas a consequência na vida de Sansão foi porque ele revelou os seus segredos, segredos que ele não deveria ter revelado. Então guarda os seus segredos. Tem promessa de Deus aí? Deus te prometeu, guarda com o Senhor. Agora, você tem alguém que pode orar com você? Alguém que é companheiro nas orações? Alguém que te ajuda no jejum, na consagração? Compartilhe. Glória ao nome do Senhor Jesus. Vamos ver Provérbios 16, 29. Pode ler, Tiago. Provérbios 16, 29. Glória ao nome do Senhor Jesus. O homem violento persuade o seu companheiro e guia-o por caminho não bom. Veja bem, o homem violento persuade o seu companheiro e guia por caminho não bom. Então, cuidado com o companheirismo, com os seus companheiros, se realmente são companheiros. Leia aí, Tiago, Jeremias 17, 9 e 10. Pelos montes levantarei choro e pranto, e pelas pastagens do deserto lamentação, porque já estão queimadas e ninguém passa por elas, nem já se ouve mugido de gado, desde as aves dos céus até os animais andaram vaquejando e fugiram. Jeremias 17? 17, desculpa. 17, 9 e 10. 17, 9 e 10. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso.
quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Veja bem, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Você pode abrir o seu coração para essa pessoa que diz seu amigo mesmo? Ah não, o meu coração está assim, eu sinto no meu coração, eu senti no meu coração. Não tem esses sentimentos por aí? Não, eu senti aqui, senti. A Bíblia está dizendo que coração é enganoso. Então tenhamos cuidado. Veja bem, uma outra história está lá no capítulo 4 de Gênesis. Veja bem, nós precisamos vigiar com o que parece inofensivo. Precisamos vigiar com o que parece inofensivo. Fulano é tão bom, é tão simples, parece ser uma pessoa tão boa, tão humilde, não faz mal a ninguém. Será? Tenhamos cuidado, irmãos. Precisamos ter cuidado com aquilo que parece não ser inofensivo. Veja bem, essa história do capítulo 4 do Gênesis vai nos falar aqui que Eva concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. Capítulo de número 1, parte B. Verso 2 diz mais: teve mais a seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas, Caim lavrador da terra. Olha essa história, irmãos. Aconteceu entre família. Veja bem, aconteceu que ao cabo dos dias Caim trouxe uma oferta da terra ao Senhor, e Abel trouxe dos primogênitos das ovelhas da sua gordura, e atentou o Senhor para a oferta de Abel. E o que aconteceu? Ambos levaram uma oferta a Deus. Caim trouxe da terra uma porção, uma oferta ao Senhor, do fruto da terra, e Abel apresentou ao Senhor dos primogênitos das ovelhas, da sua gordura, e a Bíblia diz que atentou o Senhor para Abel. Que Caim teve culpa nisso, irmãos? Teve. É como se eu chegasse aqui com o irmão Wagner e nós fizéssemos a Deus o mesmo pedido, e Deus resolvesse abençoar o meu Wagner. O Wagner não teria culpa, né? Mas o que aconteceu? Quando Caim observou, viu que o Senhor Deus atentou para a oferta de Abel, a Bíblia diz que ele descaiu o seu semblante, ficou triste, ficou aborrecido, ficou irado. Mas eram irmãos biológicos. Aqui não era só irmão de fé, irmãos biológicos, filho do mesmo pai, filho da mesma mãe. Mas a Bíblia diz que ele se irou contra o seu irmão, a ponto de descair-lhe o semblante. Se olhar para ele, está aquele camarada acabrunhado, né, como diz o nordestino, aborrecido, triste. O que ele faz? Ele chama o seu irmão, ele faz um convite para o seu irmão.
Disse: olha, vamos ao campo? Olha, eram irmãos, né? Vamos. Como se dissesse assim: irmão Wagner, vamos ali pegar uma traíra? Que ele gosta de pescar traíra, né? Vamos, na hora vamos ao campo. Abel, na sua inocência, irmãos, Caim, já com o mal projetado no coração, o mal já estava estabelecido. Eu vou levar o meu irmão ao campo e vou matá-lo, porque Deus recebeu a oferta dele e não a minha. Que culpa teve Abel? Mas acontece, às vezes nós não temos culpa de algo. Às vezes você não tem culpa, mas alguém interpreta as coisas a seu modo, acha em você uma culpa, acha em nós uma culpa, e começa a complicar com a nossa vida. Mas não está acontecendo, a culpa é do Wagner. Não está acontecendo, a culpa é do pastor Pedro Nelson. E não é, irmãos. Aqui foi algo que Deus resolveu abençoar Abel, aceitou a sua oferta. E agora o seu irmão diz: vamos ao campo. Vamos. Inocente. Aqui já não foi um segredo revelado. Mas ele atendeu o convite do seu irmão, foram ao campo, e a Bíblia vai nos dizer que estando eles no campo, verso 8 do capítulo 4, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. Veja que consequência. Movidos pela inveja. Então, meus irmãos, o que não parece ser inofensivo, muitas vezes é. Muitas vezes é. O que nós precisamos? Estar atentos, estar vigiando, né? Ser cuidadoso. Lembra de, acho que foi Jeú, estava indo, esqueci o nome do personagem, mas Jeú estava naquela região. E quando chegou, o cidadão diz assim: se o teu coração é com o meu, lembra a história? Se o teu coração é com o meu, igual o meu coração é com o teu, suba no carro. Lembra essa história onde é? Quem lembra? Está entendendo? Às vezes nós estamos dialogando, trocando ideia com pessoas, e o coração dessa pessoa não é com o nosso coração. E aí nós revelamos segredos, nós contamos os nossos sonhos, nós contamos os nossos projetos, nós falamos dos nossos planos, aí nós somos traídos. Mas Jeú perguntou, acho que foi para Jonadab: se o teu coração é com o meu, como o meu coração é com o teu, suba no carro e vamos juntos. E existem momentos, irmãos, que nós precisamos fazer essa pergunta quando estamos dialogando com alguém, tratando de algum assunto. Pergunta para si mesmo: será que o coração dessa pessoa é com o meu coração? Será que eu posso mesmo compartilhar o meu segredo com esta pessoa? Então tenhamos cuidado. O próprio Jesus disse lá: muitas coisas eu tenho que dizer, mas não posso dizer agora. Foi João que disse, João apóstolo, né? Tenho muito que vos dizer, mas agora não podeis suportar. Então nós precisamos, irmãos, buscar a orientação de Deus, para ver com quem, quando e onde nós podemos compartilhar
os nossos segredos, os nossos planos, as promessas que Deus nos fez. Existem pessoas que quando nós contamos, as pessoas nos alegram, se alegram. Paulo disse: alegrai-vos com os que se alegram. É eu alegrar com a vitória do irmão. Deus o abençoou, eu louvar a Deus pela vida dele, né? Deus abençoou o irmão daí, graças a Deus, é uma vitória. Mas existem pessoas que é movido pela inveja. Deus abençoou o San Diego, eu fico de cá invejando dele. Se eu revelar o meu segredo, ou se ele revelar o seu segredo para mim, que estou movido pela inveja, com certeza serei uma pedra de tropeço na vida do irmão. Por quê? Por causa da inveja. Olha a situação aqui, o próprio irmão matando o irmão, porque deixou que a inveja tomasse lugar no seu coração. Então nós precisamos ter cuidado, irmãos, com o convite do invejoso. Mas quem diria para Abel, né, que o seu irmão estava cheio de inveja? Na simplicidade, ele foi e ele perdeu a vida. Olha, cuidado com o convite do invejoso. Precisamos ter cuidado. Tiago capítulo 3, verso 16. Pode ler, Tiago? 3,16. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Veja bem, porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Veja-se o que aconteceu com José, com Sansão, com Abel. Justamente isso aí. Pessoas movidas pela inveja, por um espírito faccioso, praticou a perversidade. Que Deus nos guarde, que a boa mão de Deus esteja sobre nós, que o Senhor derrama sobre nós a sua graça, que o Senhor nos cubra com o seu sangue, que o poder do Espírito Santo seja sobre a vida da igreja, que o Senhor te guarde no trabalho, que o Senhor abençoe e guarde a tua vida na escola, na faculdade, na rua por onde você andar, que o Senhor abençoe os seus negócios, que os seus projetos e os seus sonhos sejam guardados pelo Senhor. Orar e dizer: Senhor, me guarda do homem mau, do homem invejoso. Me guarda, Senhor, de toda obra perversa, da perversidade dos homens. É o Senhor que nos guarda e mais ninguém. Muito bem, então cuidado, precisamos vigiar com aquilo que parece ser inofensivo. Precisamos ter cuidado com o convite do invejoso. Ele quer te prejudicar. O invejoso ele faz um convite para nos prejudicar, para ver o nosso mal, para ver a nossa derrota. Glória ao nome do Senhor. Mas louvamos a Deus que o Senhor é conosco para nos abençoar e para nos dar vitória. Por isso nós precisamos fazer cumprir em nós São Mateus capítulo 10, versículo de número 16. Jesus disse: olha, seja simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Devemos ser simples como a pomba, mas nós devemos ser prudentes. Devemos estar atentos. Existem perguntas que são perguntas capciosas. A pessoa planeja, arquiteta e vem fazendo perguntas capciosas para nos pegar numa falha, numa palavra, numa atitude. Mas que o Senhor nos guarde, não é? Então, meus irmãos, tenhamos cuidado com a aparência.
Cuidado com a aparência das pessoas. A aparência engana. Ah, mas ele é tão bonzinho. Deixa eu contar um fato aqui. Estávamos em uma cidade, só para os irmãos verem. Um senhor de 64 anos de idade, trabalhava em um sítio. Os donos dos sítios, que na verdade eram arrendatários, tinham um filho de 14 anos. E os pais saíram, ficou aquele moço com o senhor que trabalhava ali. E o senhorzinho, bonzinho, cabecinha branca, já 64 anos, mas já bem envelhecido. Eu conheci o senhor. O que o moço fez? Estrupou o jovem. Mas ele parecia ser tão bonzinho, parecia ser inofensível. Por isso que nós precisamos ter cuidado com a aparência das pessoas. Eu estava ouvindo um pastor esses dias na internet, e ele dizia: olha, cuidado, se as tuas crianças saírem para no banheiro, acompanha o banheiro, não deixa ir só para o banheiro. O pastor Neemias dizia: irmão, cuidado que o diabo também é crente. Está entendendo? Você, nós que temos nossos filhos, nossos netos, cuidado, irmãos. Ah não, vou lá na casa do titio, do vovozinho, Quantos casos a gente está vendo por aí, irmãos? Do priminho, do amigo do meu pai, do amigo da minha mãe. Mocinho lá, o vozinho lá, 60 e poucos anos de idade, quando ele teve a oportunidade, ele abusou do menino. Então, cuidado com as aparências, nós precisamos ter cuidado. Olha as nossas crianças aqui. Cuidado com as suas crianças. Ah, mamãe, vou dormir na casa da coleguinha. Vai não, mano, dorme na sua caminha aí. Você não tem um colchãozinho em casa? Dorme nele. Ah não, vou dormir lá na casa do fulaninho lá. Não vai não, dorme na sua casa. Irmão, tenha cuidado. Se os irmãos verem, a maioria dos casos de estrupos, de assédios, acontece no meio familiar, não é, Tiago? Tiago trabalha na área do profissional, ele sabe disso. Se os irmãos que trabalham na área do conselho tutelar, sabem disso. Lá no meio familiar, acontece tantas coisas abusivas, que só a graça de Deus. Olha, assim, é uma boa aparência, né? Mas e o coração, como está? Carregado de pecado, carregado de iniquidade, carregado de maldade. Só a aparência. Dalila aparecia ser uma pessoa doce, bondosa, mas foi o suficiente para enganar a Sansão. A gente parece tão bonzinho, né? Tenhamos cuidado, irmãos. Nós estamos vivendo dias que precisamos ter cuidado. Eu anotei uma frase aqui. Sim. Problemas que hoje são grandes foram ignorados quando eram pequenos. Lá no início, era um probleminha desse tamanhozinho assim, a gente ignorou. Quem sabe no meio familiar os pais olham: ah não, isso não é nada, isso é coisa de criança. Não, isso é coisa que acontece em família mesmo. É tão pequeno esse problema. Mas com o passar dos dias, o problema que foi ignorado, era pequeno, esse problema cresceu, e hoje ele se torna um grande problema, e às vezes é difícil de resolver. Então precisamos ter cuidado. Repetindo, o que parece ser inofensivo hoje, pode se tornar destrutível amanhã. Cuidado, irmãos, tenha cuidado. Porque se nós não tivermos cuidado, se nós não formos vigilantes, nós vamos sofrer o dano, vamos sofrer
as consequências. Então tenha cuidado com a aparência. Não abra o seu coração para qualquer pessoa. Não abra o teu coração para qualquer pessoa. É a minha melhor amiga. E às vezes a irmã está com um problema no lar, quem sabe com um problema com o esposo, ou o esposo com a esposa, e lá no trabalho vai contar para o seu melhor amigo. E aí surge uma consequência na sua vida. Porque meu marido isso, meu marido aquilo e tal. E aí pode surgir uma situação e a consequência pode chegar na sua casa. Então, cuidado. Não abra o seu coração para qualquer pessoa. Não fale do que Deus te prometeu a quem não está no mesmo propósito que você está. Você tem um propósito, Deus te prometeu, você está orando, está pagando um preço com isso, para isso, e aí você chega em alguém que não tem nenhum compromisso com Deus, não tem vida com Deus, não tem vida de oração, não tem vida, compromisso com a palavra de Deus, e você abre o seu coração, pode ser um laço para a sua vida. Agora uma coisa é certa, nós precisamos compartilhar com os irmãos que oram, com os irmãos que estão ligados no mesmo propósito, que estão buscando a Deus, que estão falando com Deus, que estão orando. Aí sim, nós podemos confidenciar, porque existe no nosso meio pessoas que são confidenciáveis, até porque nós somos uma família. O que nós estamos dizendo aqui é o cuidado que precisamos ter no sentido geral das coisas. Mas eu sei que cada um de nós temos aquela pessoa que nós podemos confidenciar. Você tem um irmão, tem uma irmã que é sua amiga, sua companheira de batalha, de oração, está junto aí no campo de batalha, está orando, pagando preço. Você vai confidenciar com essa pessoa que já provou que é de confiança. Uma vez eu disse para um amigo meu assim, já vou terminar. Eu falei para ele assim, rapaz, eu vou montar isso e isso e isso, vou planejar isso. Mas eu não tinha dinheiro para aquilo. Na outra semana, aquele moço já estava com o negócio pronto. Eu contei o meu plano, que era para futuro, mas na outra semana, acho que não deu 10 dias, ele já estava com o negócio pronto. Mas infelizmente não deu certo para ele. E depois também eu parti para outras coisas e não fiz aquilo que ia fazer. Então é assim, irmãos, precisamos ter cuidado. Jamais revele o seu futuro para quem não vai estar com você até o fim. Existem coisas que nós não podemos revelar. Contar só para Deus. Tem aquele, conte para Deus os teus problemas. Tem coisa que a gente conta só para o Senhor, só para Deus, e ainda às vezes orando no Espírito, nem palavra sai da boca, não é? Lembra de Ana? Falando que o Senhor só mexia os lábios. O sacerdote até a teve por embriagada, mas Deus respondeu à oração de Ana. Glória a Deus. Nunca exponha as suas fragilidades. Nós temos as nossas fragilidades. Nunca exponha a sua fragilidade. Seja prudente, tá? E Deus vai te abençoar e vai te dar vitória. Para finalizar, nunca mostre as suas feridas para quem não tem o remédio para te curar. Não tem aquelas feridas internas, aquelas feridas na alma, que é algo confidencial. Não mostre as tuas feridas internas, as feridas da tua alma, do teu coração, para a pessoa que não tem o remédio.
não vai resolver, não vai ajudar, vai complicar a sua vida. Então, meus amados, não compartilhe os teus segredos a quem não possa te ajudar. Que Deus nos abençoe. Que o Espírito Santo continue falando em nossos corações. Vamos ouvir as crianças?